Olá pessoas eternas, sejam bem-vindos ao canal Segredos Eternos e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à série Leitura é Vida. Dentro dessa série de vídeos nós estamos sempre trazendo para vocês material bíblico que pode contribuir com a tua jornada espiritual em tempo de aprendizado. Seja a partir da apresentação de materiais que vocês podem adquirir para melhorar os seus estudos bíblicos ou mesmo de resenhas de livros que podem agregar à sua vida espiritual e interesse para adquiri-los posteriormente. Então, no quadro de hoje, nós vamos tratar sobre este livro específico chamado Suicídio, o que vem antes, de Luiz Oliveira. Então, esse livro aqui vai tratar basicamente sobre os aspectos principais do assunto e hoje nós vamos apresentar quais são eles. Então vem comigo. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a essa série por meio desse livro, mas antes de tudo, eu só peço uma única coisa a vocês: se inscreve no canal e ativa o sininho para que vocês possam receber mais materiais sobre o assunto. E no vídeo de hoje, tratando-se especificamente deste livro aqui, nós vamos falar ou apresentar os pontos principais que chamaram muito minha atenção neste livro e por que eu recomendo eles para a aquisição de qualquer cristão. O primeiro ponto que você tem que considerar é que, após a leitura desse livro, você tem a capacidade de avaliar, primeiro, como está a sua saúde emocional, se ela vai realmente bem, ou também avaliar pessoas que potencialmente podem ser pessoas suicidas. Então, é um livro, uma ferramenta que serve como uma bússola, porque ainda que o autor, o Luiz Oliveira, não tenha formação psicológica, ou seja, psiquiatra, ele pega a arma mais poderosa que está à disposição da humanidade, ou seja, a palavra de Deus, e à luz da palavra de Deus ele esclarece quais são os pontos que você deve considerar sobre essas duas balanças que eu estou apresentando aqui para vocês agora. Como está a tua saúde emocional, ou seja, será que realmente eu tenho pensamentos suicidas? A partir desse ponto você pode refletir como eliminá-los. E por outro lado, você tem a visão sobre identificar pessoas próximas ao seu círculo social que podem ter comportamentos suicidas e, portanto, tentar ajudá-las da melhor forma possível, utilizando, lógico, a palavra de Deus. Então, esse livro aqui tem pontos chaves principais que eu vou agora enumerar para você. E o primeiro deles é: existem personagens bíblicos que tentaram ou cometeram suicídio. Então, durante todo o livro, ele apresenta um versículo no início de cada capítulo, ao total são 17 capítulos, e a partir desses versículos-chave, ele começa a apresentar personagens bíblicos e também a justificar o que estava passando na vida mental daquela personagem. Então, é um livro interessante porque você faz uma navegação bíblica sobre esses personagens e também você tem a possibilidade de adentrar nas histórias desses personagens e se identificar com alguma delas ou não. Então ele fala de Jonas, fala de Jó, fala de Davi muitas vezes nos Salmos, quando ele está entoando cânticos ao Senhor em estados muitas vezes de depressão, ele tinha cânticos, por exemplo, um pouco depressivos. Então, vários personagens bíblicos, inclusive o nosso Mestre Jesus, quando ele está lá no Getsemane, e ele diz aos seus discípulos: eu estou com uma tristeza, tal que é uma tristeza de morte. Então observa, até Jesus Cristo ele tinha pensamentos às vezes depressivos, porque ele era também ser humano, ele tinha emoções que precisavam ser equilibradas em determinados momentos. E naquele momento de Getsemane, não foi diferente na vida dele, e por isso a humanidade de Jesus ela faz com que a gente se identifique mais com ele também e ele conosco, vice-versa. Então é o tipo de livro que faz com que você tenha realmente essa visão panorâmica dos personagens bíblicos e possa, portanto, fazer uma navegação bíblica em termos do assunto. Outro ponto interessante que ele enfatiza muito no livro é a questão das pressões, e ele enfatiza que pastores mesmo, eles cometem suicídio justamente porque não sabem lidar com pressões ministeriais. Então a causa número 1 pelo qual os pastores se suicidam é justamente a questão das pressões. Essa é a palavra-chave. Uma pressão, na verdade, faz com que, depender do estado emocional da pessoa, ela possa entrar em estado de equilíbrio ou mesmo de desequilíbrio pleno. E isso daí é algo que ele enfatiza muito no livro. Outro ponto importante é você considerar o seu estado emocional para receber rejeição. Ele fala no livro que pessoas que receberam rejeição, foram rejeitadas no passado, elas recebem uma dor emocional que pode, à medida que o tempo passa, aumentar de volume, aumentar de tamanho. Então a dor da rejeição em si é uma ferida emocional que pode aumentar ao longo do tempo. E ele fala o exemplo de Aitofel.
Aitofel é um personagem bíblico que sempre dava conselhos no reinado de Davi, mas quando o filho de Davi entra no reinado e não recebe mais os conselhos de Aitofel, você vê uma situação em que esse personagem bíblico estava tão dependente da aprovação dos outros que ele mesmo cometeu suicídio. Outro ponto interessante de outro personagem que eu nunca tinha ouvido falar na Bíblia é Inzi. Lá em 1 Reis, ela entra no Palácio Real e toca fogo com ela dentro desse Palácio Real. Então, existe desde aqueles mais conhecidos personagens bíblicos até aqueles menos conhecidos, situações em que desse livro você vai ter a ênfase de que é um assunto que é de interesse de Deus e por isso está na Bíblia, bem expressamente ao longo dos textos bíblicos. Quando a gente vê por outro lado a vida de Jó, você também tem um outro embasamento sobre como, a partir de tanto sofrimento, já era de se esperar que na verdade esse personagem bíblico ele tivesse pensamentos depressivos no mínimo. E realmente várias passagens no livro de Jó remetem esses pensamentos, esse tipo de expressão vocal que direciona diretamente para pensamentos de querer tirar a própria vida. Então o livro de Jó em si é um livro depressivo, é um livro em que ele mesmo, como personagem bíblico, ele acha que Deus o abandonou, que Deus se esqueceu dele e que ainda por cima mandou amigos específicos para caçoar e zombar da cara dele. Outro ponto interessante no livro é que ele fala da importância do desabafo. Quando você fala, quando você declara que você tem esses tipos de pensamentos, automaticamente essa tentação em si ela é sanada. Não é diferente como no Getsemane. Jesus, debaixo de uma pressão, ele disse: olha, minha alma está tão aflita a tal ponto de querer morrer. Algumas versões falam nesse sentido. Então veja que o próprio Messias ele precisou desabafar com seus discípulos aquilo que ele estava sentindo. Então a Bíblia em si ela manda que a gente carregue as cargas uns dos outros. E nesse contexto de pensamentos depressivos e suicidas não é diferente. Pelo contrário, é muito mais importante que você como cristão possa identificar pessoas que estão assim e possa ser um canal de desabafo para elas. Um canal no qual elas possam desabafar assuntos pessoais, particulares, íntimos, com amigos que certamente sabem guardar segredos. Então seja íntegro, guarde segredos das pessoas, inclusive quando se trata dessas questões. Particularmente tenho amigos do círculo próximo à minha vida pessoal, que realmente já desabafaram sobre esse assunto comigo e eu particularmente eu me identifico com isso porque é um assunto bíblico e eles estão, portanto, seguindo também esse padrão bíblico. Então é interessante que se você está vivenciando algo parecido, você possa se comportar da mesma forma. Outro ponto interessante no livro é que ele fala que muitas pessoas que hoje estão no cemitério dariam tudo para voltar a essa vida e, portanto, ter a vida que você está tendo, inclusive debaixo de tantos problemas específicos que você está tendo agora. Por quê? Muitas vezes a gente tem a tendência de supervalorizar os nossos problemas, quando na verdade, quando você avalia a vida de outras pessoas, elas podem estar sofrendo problemas muito maiores e mesmo assim sendo gratas e, portanto, sabendo equilibradamente lidar com cada um desses problemas. Então, ele justifica no livro que dar cabo da própria vida não é a melhor alternativa e, por isso, a fonte divina do desabafo, a fonte divina de orientação bíblica nas Escrituras é uma das formas pelas quais as pessoas podem preservar, sim, suas vidas pessoais. Então, quando você passa a avaliar como está a sua vida atualmente e compara com outras pessoas, você vai ver que você tem muito mais motivos para agradecer pela vida que tem do que reclamar dessa vida ou se sentir depreciado nessa vida. A gente já comentou a questão da depressão por causa de rejeição, mas no contexto familiar, muitas pessoas também querem ser aprovadas no círculo familiar. Então, veja, as pessoas próximas em si, elas são as principais responsáveis para identificar esse problema no círculo da própria família. Então, quando alguém quer a aprovação direta de outras pessoas, inclusive dentro da própria casa, por exemplo, os filhos em relação aos pais, querendo ou não, isso gera uma pressão debaixo dos ombros de crianças, adolescentes que querem sempre conquistar a atenção desses pais de diferentes formas. E quando os pais não valorizam isso, consequentemente você está alimentando sentimentos depreciativos, alimentando sentimentos que podem resultar em depressão e outras coisas mais graves como pensamentos suicidas ou atos suicidas. Outro ponto interessante é que ele fala que situações ou problemas que você está vivendo aqui hoje neste mundo não vão ser solucionados se a alternativa é o suicídio. Pelo contrário, ele afirma que esses problemas vão estar aumentados no outro lado porque você está lidando com o mundo espiritual.
Então ele fala da vida eterna em dois caminhos. Nós temos a vida eterna que leva a Deus e a vida eterna ou condenação eterna que leva à separação de Deus. Ele não fala expressamente se as pessoas que cometeram suicídio elas vão para o inferno ou não. E também não é pertinente essa discussão aqui nesse vídeo específico. Mas uma coisa é interessante que ele respalda. Dar cabo da própria vida não é e nunca será a melhor solução para pessoas que estão com problemas depressivos e consequentemente estão pensando nessas coisas. Então é um livro que tem uma visão muito equilibrada e que não visa ferir as pessoas. Pelo contrário, ele visa apontar a luz verdadeira que é Jesus e a partir dele ele próprio utiliza pessoas para nos orientar, nos guiar para pensamentos do alto, pensamentos divinos, pensamentos que condizem com o que a palavra de Deus diz. A própria palavra diz: tudo que seja puro, de boa fama, tudo que seja louvável, sejam essas coisas que ocupam os seus pensamentos. Então é um tipo de livro que exorta as pessoas a redirecionarem seus pensamentos para coisas divinas, coisas pertinentes a Deus. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não dá realmente para destrinchar 17 capítulos em tão pouco tempo, mas aqui eu deixo um aperitivo para que vocês possam, se quiserem, se aprofundar um pouco mais no assunto e adquirir esse livro. Particularmente gostei muito. De uma nota de 0 a 10 eu dou a ele 8,5. E por que 8,5? Vamos lá. Existem alguns pontos que eu queria considerar aqui. É um tipo de livro que os capítulos são muito curtos e muitas vezes tem alguns erros ortográficos, mas isso é pequena coisa. E também existem determinadas situações que realmente ele fala mais do que embasa em versículos bíblicos. Então o livro que eu dou nota 10 é justamente aquele que 100% está trazendo versículos sobre aquilo que está falando, está descrevendo em cada detalhe da escrita. Então para esse aqui eu dou 8,5 por causa disso. Mas é um livro extraordinário, excelente para refletir sobre a própria vida e ajudar a vida de outras pessoas. Se você gostou do vídeo, mais uma vez, dá o teu like, compartilha com quem você ama e eu quero que vocês saibam que vocês são mais que um número e são o melhor de Deus. Shalom.